Salve, salve, Dev, tudo bom com vocês? Bom, Pedro Zuin na área aqui então. Se você chegou até aqui, gostaria de dar meus parabéns para você aí, para a gente completar então, finalizar aí o primeiro módulo do curso em React, né, de front-end. Bom, então aqui, basicamente a gente vai construir uma aplicação onde a gente vai conseguir inserir ali numa lista de tarefas, algumas tarefas a se fazer, manipular então os estados ali para ver se ela foi completada ou não. Enfim, sem mais delongas, então vamos codar aqui. A gente tem muita coisa para fazer. Bom, primeiramente, então, eu vou encerrar aqui, então, as nossas props, né? Vou tirar as nossas props, vou renderizar de novo, já não vai aparecer mais nada. Eu vou excluir, então, esse app2, para a gente manter o componente principal ali, que vai ser o app.js, beleza? Bom, segundo aqui, então, eu vou excluir esses dois H4s aqui, vou exibir, então, uma table, que é onde a gente vai colocar, de fato, as nossas tarefas, tá? No thread aqui, então, eu vou inserir uma row, né? E nessa row eu vou colocar duas THs, certo? Sendo uma delas, perdão. Opa, 3 só, pode ser. Então aqui nós vamos colocar o código, o nome da tarefa e aqui status, certo? Então, vamos pedir para ele salvar aqui então. Bom, a gente já tem a tabela sendo exibida aqui. No tbody, né? Body dela, então a gente vai exibir exatamente o que vai ser renderizado através dos nossos estados, tá? Só vou alterar para tbody aqui para ele não dar problema. Show, tranquilo. Para a gente manipular estados, então, a gente já viu nas aulas anteriores que nós precisamos transformar isso daqui em um componente do tipo class, beleza? Então, a gente vai iniciar aqui, então, export default, pode ser app class app mesmo, certo? Extends component, show? Então aqui do React a gente vai fazer uma destruturação aqui, passando o componente para dentro das chaves. Bom, show de bola. Aqui então a gente já tem o nosso app já criado, né? No modelo de classe, beleza? Então, vamos iniciar aqui então o componente modo app, certo? No modo class, perdão. Então, primeiramente a gente chama o constructor, certo? Passando props dentro dele. Também acionamos o super, né? Passando também as props. Opa. Aqui então a gente já coloca em thisState, certo? Recebendo um objeto. Esses estados que nós vamos manipular seria então quantidade de itens, começa em 1, certo? Depois seria nome novo item, vai começar vazio, certo? Isso aqui vai ser um estado temporário para a gente poder de fato inserir então ali o componente na lista, né? No caso, a tarefa na lista que nós vamos utilizar. Aqui vai ser então basicamente os itens, abrindo um array com objeto dentro. Objeto onde o ID vai ser 1, certo? O nome tarefa vai ser acordar, por exemplo, né? Acordar. E depois a gente vai ter o status dela, né? Que basicamente vai ser false, certo? Show de bola. Bom, então a gente já tem o nosso estado montado. Está mostrando o erro para mim aqui justamente porque eu não tenho o método render ainda. Então vamos criar o método render, certo? Reaproveitando o retorno da nossa classe antiga, do nosso componente antigo. Então, show de bola. A gente vai dar, vamos ver onde que ele deu o erro. Export default class app extends component. Vamos ver aqui então. Show. Default, né? Não default. Beleza, então a gente vai renderizar aqui de fato o componente. Aqui a gente já tem então os nossos estados montados, certo? A gente precisa então uma função aqui nessa tbody para a gente de fato aí adicionar os itens, né? Na verdade, renderizar esses itens dentro da nossa tabela, beleza? Bom, vamos lá então. Então eu vou chamar o this.render items, beleza? Então chamando esse render items aqui, a gente já pode criar essa função na parte superior aqui, fora do constructor e antes do render, beleza? Então vamos lá que a gente vai criar. Bom, criando uma função aqui então, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai primeiro pegar então os itens, né?
que tem dentro do state items, certo? A gente vai pegar esses itens e exibir para a gente aqui na tabela, beleza? Bom, beleza, então bora lá codar. Então a gente vai declarar uma variável que vai receber esses estados, então, né? Estados atuais, vai receber this.state.items. Show? Tranquilo. Aqui então a gente vai pegar esses estados atuais e inserir nele um map, aonde index vai ser a linha onde nós estamos, certo? Passando a arrow function aqui então para a gente poder retornar isso daí. Dando um return aqui, a gente vai ter o retorno de uma expressão, tá? Aonde o li, o li não, aonde a gente vai retornar uma tr, dentro dessa tr vai ter uma td, 3 tds na verdade, onde a gente vai, a primeira vai ser index.id, beleza? Então a gente vai ter na segunda o index.nome, show. Então a gente tem que abrir as chaves aqui para entender que vai ser uma expressão JavaScript, index.nome tarefa, certo? E aonde aqui na terceira então vai ser index.status da tarefa, beleza? Bom, então a gente vai fazendo isso daqui, nós conseguimos então já ter o retorno, né, que vai ser uma tr ali com as tds dentro, né, no interior, no caso, só para completar mesmo aí a nossa tabela. E a gente vai retornar nessa função renderItems, eu vou dar um return nesse map. Show? Bom, vamos lá então. A gente está retornando aqui, tá, um show de bola. Só deixa eu ver se a gente conseguiu estados atuais, ponto map, nos index, então se a gente inserir aqui estados atuais na posição index, deixa eu ver se ele já vem um ID pelo menos, não, a gente vai ver no console aqui então. This render items, show de bola, esqueci do parênteses aqui para de fato ele chamar essa função. Na hora, então o ID undefined, aqui eu preciso só passar então o index.id, beleza? Bom, tranquilo, então aqui a gente já tem a nossa primeira tarefa, né, já que foi chumbada aqui no valor do state items, correto? Então de fato ele já está renderizando aqui para a gente poder já iniciar então uma inserção, né? Então a gente vai inserir aí então um novo item nessa tabela. Para isso eu vou abrir uma nova div aqui, certo? Onde eu vou ter um input, não precisa declarar do type text, porque ele já vai puxar automaticamente aqui na hora de fazer a renderização, porém, no input a gente tem uma propriedade aí um pouco diferente, né? A gente tem um value que ele vai ser sempre amarrado a um estado, tá? Então, eu vou amarrar ele ao this.state.nome novo item, beleza? Cada vez que a gente alterar esse input, a gente vai alterar essa variável lá em cima no estado, o nome novo item, para depois, de fato, pegar esse nome e inserir nos itens. A gente vai fazer isso codando aqui, vai ficar um pouco mais explícito para vocês, beleza? Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Então, eu quero chamar a onChange quando isso for alterado. Então, de fato, eu vou alterar esse estado, nome novo item, beleza? Repara que aqui no React nós utilizamos o onChange em padrão camel case, tá? Ele não é tudo em low, no caso ele não é tudo minúsculo, né? Igual nós utilizamos no HTML normal. Aqui nós utilizamos ele onChange padrão camel case. Seja ele onChange, onClick, a gente vai ver também na hora de inserir de fato esse item na lista, né? A gente vai reparar aqui também o onClick, ele também é em camel case. Bom, sem mais delongas, então eu vou abrir uma run function aqui, chamando meu this.change name, beleza? Bom, por que eu estou envolvendo isso daqui em uma run function? Porque eu não quero que isso daqui seja renderizado igual, por exemplo, o render items aqui, tá vendo? Quando a gente declara ele aberto assim, sem estar dentro de uma run function, ele já, quando a página é carregada, de fato ele já vai acionar o render, e aí sim ele já vai mostrar os itens. Se eu declarar ela só com um nome assim, exatamente dessa forma, sem a run function, quando carregar a página ele já vai acionar esse onChange, não é isso que eu quero. Eu quero que de fato eu tenha uma função que aguarda ali o onChange ser, ele fica no gatilho praticamente, né? Então isso aqui seria, basicamente ele fica aguardando o onChange acontecer. Aconteceu o onChange, ele aciona a função, beleza?
Dentro desse onChange é interessante a gente passar um evento, né? Que vai ser o próprio evento onChange, beleza? Dentro desse evento, a gente vai passar também ele como parâmetro aqui na função, para a gente poder capturar o valor do input lá na nossa função, beleza? Então, change name aqui, eu vou adicionar esse change name aqui em cima do nosso método render, change name, beleza? Vou abrir e fechar as chaves. Inclusive aqui eu vou pegar então um evento, né? Qual vai ser esse evento? O onChange. E esse onChange ele está amarrado aonde? No input, certo? Que tem, opa, abri aqui a documentação. Bom, então aqui vai ter o input, né? O value dele vai ser amarrado ao estado, certo? Show de bola. O onChange ele vai capturar o evento, o onChange aqui por si só ele vai estar dentro do input, então a gente vai ter que só capturar o value, tá? Apontando como target. E eu vou mostrar para vocês como a gente faz isso. Vamos dar um console log aqui em event.target. Show? Ah, .target.value, porque nós precisamos capturar o value dele aqui, né, que está amarrado ao estado. Show? Beleza, então a gente vai atualizar a página aqui. Em primeiro momento, a gente não vai conseguir atualizar nada aqui, né, no nosso campo, porque como ele está amarrado ao estado e a gente não está alterando esse estado, ele não vai renderizar para a gente de fato essa alteração, beleza? Mas se a gente digitar aqui qualquer coisa, a gente pode ver no console que a cada alteração no teclado, né? Então, vou apertar, por exemplo, A, S, D, F, G, tá vendo? Então, a gente vai, cada alteração ele já vai capturar essa letra e a gente já vai conseguir ter o valor final. Isso vai ser diferente quando a gente der o this.setState. Por quê? Porque o this.setState, ele pega o valor final ali e, bom, e chumba esse valor no estado, certo? Bom, sem mais delongas, então vamos iniciar aqui o this.setState, correto? Quando a gente chama esse this.setState, a gente tem que passar o objeto, né? E o índice, no caso ali, onde que a gente vai alterar. No caso aqui, vai ser o nome novo item, certo? Então a gente vai passar o event.target.value. Show? Bom, até aqui então, super tranquilo, beleza? Vou salvar aqui e vou alterar de novo. Agora a gente já pode ver que o nosso input ele já recebeu o valor do estado nome novo item, certo? Então o que está acontecendo aqui? A gente está alterando o estado está renderizando de volta para o input, correto? Então esse é o ciclo do React. A gente altera o estado renderiza a view, no caso, a view está sendo aqui o nosso input, né? E aí sim ele mostra o resultado para o usuário final. Isso muito rápido, tá? Bom, perfeito. Então, aqui a gente já está alterando o estado, a gente já consegue, então, ter a manipulação ali para adicionar essa tarefa, de fato, na nossa lista. Para isso, a gente vai utilizar um método chamado addNewItem, correto? addNewItem. Esse addNewItem, eu vou declarar ele em um botão. Perfeito? Então, aqui, depois do input, aqui, eu vou abrir um button, no qual o onClick dele, lá, se a gente pode reparar aqui, então, o onClick ele está sendo declarado de forma camel case, tá? Então eu vou abrir essa run function justamente para a gente o quê? Para a gente não disparar esse evento quando a página for carregada, a gente aguardar, né? Deixar engatilhado ali, vamos assim dizer. E então a gente vai colocar aqui um event, certo? Passando o this ponto, chamando a função no caso addNewItem, passando o event, correto? Só se caso a gente precisar também capturar o evento, alguma coisa assim. Depois desse botão, melhor, no título desse botão eu vou colocar então inserir. Perfeito? Bom, vamos lá, a gente já tem o inserir, a gente já tem a função sendo chamada. Aqui, vamos dar um console log em chamou, beleza? Vamos renderizar aqui e chamou, beleza, está sendo chamada. Bom, perfeito. Então o que a gente precisa fazer? Primeiro momento, a gente alterou então esse estado nome novo item, certo? A gente vai precisar desse nome novo item para poder de fato adicionar ali então o produto no array, né? O produto não, perdão, a tarefa no array de tarefas, perfeito? Então, vamos lá, primeiro momento então a gente vai fazer o quê? Eu vou declarar uma variável aqui que vai receber itens atuais, correto? Eu vou puxar isso de this.state.items. Eu vou puxar esse array então aqui para local, né? Para poder trabalhar com ele na função, não alterando direto no estado. Bom, então esses itens atuais ele vai passar a ser um array. Eu vou abrir deixa eu ver, eu vou dar um let aqui em
eu tenho que pegar então o índice do último registro, né? Como que a gente pega o índice do último registro? Então você vai índice último registro vai ser então itens atuais ponto length menos 1. Isso a gente precisa englobar dentro de um parse int, tá? E eu já vou explicar para vocês como que a gente vai recuperar parse int. Show. Então, o que está acontecendo aqui? Se nos meus itens atuais o meu length é 1, significa que a posição desse item é 0. Concorda? Se eu tiver 2 itens, o length vai ser 2 e a posição do segundo item vai ser a posição 1, porque a posição sempre vai começar em 0 e o length ele é contado a partir de 1, certo? Nesse momento aqui, o que está acontecendo? A gente está dando um parse int no length menos 1, ou seja, como o length aqui é 1, a gente está tirando 1, a posição desse item é 0. Entenderam mais ou menos? Para a gente procurar esse item para de fato adicionar um novo item nele, né? A gente já vai entender isso já já. Então, vamos dar let código, o último item, certo? Aí a gente vai fazer o quê? Itens atuais na posição índice último elemento. Daí a gente está pegando a posição do último elemento, ponto id, certo? A gente pode fazer então um parse int aqui e mais um. Então o que a gente está fazendo aqui? Basicamente a gente está percorrendo esse array, indicando para esse array aqui que recebeu os itens do state, né? A gente está dizendo para o array que eu vou querer procurar no índice último registro. Então, nesse último registro, a gente sempre vai ter o índice do último registro do array. Se for 10, 15, 20, a gente vai sempre ter o índice dele e não o valor do ID, né? Que no caso a gente precisa o valor do índice para poder procurar o ID. Show! Tranquilo. Aqui então a gente está pegando o índice do último registro e adicionando 1. Ou seja, então se o ID desse cara aqui for 1, o próximo ID vai ser 2, 3 e assim sucessivamente. Perfeito? Bom, show de bola. Então aí, agora aqui a gente vai montar a variável. Let pode ser novo item vai receber, certo? Esse novo item vai receber um objeto no qual a gente vai fazer o seguinte, aonde o ID desse objeto vai ser, que vai ser no caso a tarefa, vai ser índice último registro, beleza? Tranquilo. Esse índice do último registro, a gente pode então, o nome do nome tarefa vai receber this.state.nome novo item, certo? Que seria o estado temporário ali que a gente setou na parte de cima aqui, que a gente vai alterar conforme o input for escrito, né? Então, aqui a gente vai dizer que o nome da tarefa vai ser o estado, né? Provisório, para a gente poder adicionar, e o status dele, eu vou iniciar ele como false, correto? Perfeito, então. A gente vai fazer o que, então? A gente vai pegar itens atuais, ponto push, como ele virou um array, então a gente vai passar esse novo item, correto? Passando esse novo item, a gente já tem nesses itens atuais dois itens, correto? Duas tarefas. A gente vai ter, então, no caso, aqui já estava, quando ele já vem do itens aqui, certo? Aí eu recupero o último registro, o índice dele, do último registro, o código, que seria o ID do último registro, mais um, então aqui ele já está adicionando um, já está fazendo isso daí pra gente, declarando um novo objeto, um array, um novo objeto no qual o ID vai ser o índice, certo? Opa, perdão, ó, erramos aqui, ó. Onde o ID, ele vai ser o código do último item, mais um, certo? Vamos colocar aqui o nome da variável, mais um. Beleza, a gente altera aqui também. Show. Então aqui o código já está sendo recuperado através do índice do último registro, ponto .id, mais um. Show de bola. Então aqui no caso é 1, o próximo item vai ser 2. A gente está montando esse objeto, então, de fato, pegando então o código mais um, o nome da tarefa que já vai vir do estado, né? E a gente já vai setar a tarefa como false, justamente para a gente poder manipular isso daí depois. Itens atuais.push, this.setState, certo? Desse setState aqui eu vou dizer que itens vai receber itens atuais. Já que a gente já deu um push nele, já está adicionado mais um item, eu vou atualizar esse estado aqui então,
dizendo para ele que, no caso, a posição itens ali, né, ela vai receber os itens atuais. E também é muito importante a gente atualizar esse estado aqui, ó. Quantidade de itens na tabela vai receber this.state.quantidade de itens mais 1. Beleza? Então aí a quantidade de itens vai ser o que vinha lá do nosso estado, que seria 1, né? Quantidade de itens mais 1. É esse, quando a gente vai adicionando, ele vai sempre adicionando mais 1. Show? Perfeito, então. Aqui, então, a gente já está alterando o estado, tá? Agora vamos testar isso daqui para ver se ele já está funcionando, beleza? Então, a gente pode colocar, por exemplo, Pedro aqui. E quando a gente inserir, aqui a gente já tem a tarefa Pedro sendo inserida aí como código 2, Pedro 1, Pedro 12, já está sendo adicionado então com o código certinho, beleza? A gente só tem um problema aqui, né? Como esse input ele está amarrado ao state nome novo item, em nenhum momento a gente zera, ele vai sempre permanecer o valor aqui que foi inserido. Então, se eu inserindo aqui, for inserindo aqui, ó, ele vai sempre inserindo o mesmo valor, que a gente não quer, tá? Então, ao dar o set state aqui, então, é muito importante também a gente alterar esse estado que está amarrado ao input, né? Então, nome novo item vai receber nada. Só vou passar a vírgula aqui. Show. Então, agora se a gente adicionar Pedro, por exemplo, então agora o nosso input ele é limpo, né? Automaticamente, só por ele estar amarrado ao estado e a gente setar nesse estado aqui que o valor dele é nada a partir do momento que ele inseriu lá os itens. Perfeito? Bom, tranquilo. Até aqui a gente está inserindo tudo certinho, beleza? O grande problema que a gente tem dois problemas aqui, certo? O primeiro desses problemas é que se eu inserir um item vazio, ele já consegue, ele insere para mim, tá? O que está errado, não posso inserir uma tarefa vazia, não existe isso. Perfeito? Então, antes de dar um add new item, eu vou verificar aqui, ó. If se this.state.nome novo item for igual a vazio, então só me mostra um alert, passando aqui, preencha o nome da tarefa, e vou dar um return false. Return false. Show? Bom, esse return false então vai fazer eu retornar a função, impossibilitando então que o usuário continue, beleza? Bom, clicamos ali então, preenche o nome da tarefa, isso aqui já está sendo executado e não está adicionando o item. Beleza, uma validação já foi. A próxima é o seguinte, bom, a gente tem o status false para todos, correto? A gente já está inserindo como false aqui, né? Seria interessante se a gente pudesse completar essa tarefa e aí a gente consultar na nossa lista, ó, acordar, true, ou escovar os dentes, enfim. Alguma dessas tarefas a gente tem que completar, certo? Para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir mais uma TH aqui, depois da nossa body, TH, onde vai ser vazia, só para a gente poder inserir o botão na hora de renderizar os itens, tá? Então, na hora da gente renderizar os itens aqui, eu vou dar um TD, onde eu vou inserir um button, certo? Esse button vai ter o one-click numa função, então aqui a gente vai fazer o seguinte, passando a run function, eu já explico porque que nesse caso a gente vai usar a run function, this ponto pode ser, por exemplo, update status, não teria problema nenhum, beleza? Show de bola. Por que a gente está declarando uma run function aqui? Porque para essa função update status, a gente precisa informar o ID do item, né? Bom, a gente precisa informar qual item que foi, de fato, ali, então, finalizado, correto? Bom, tendo isso em mente, então, como nós estamos dentro de um map aqui e eu já estou recuperando o ID dele, então, basicamente, eu mando como parâmetro aqui dessa função o index.id, certo? Bom, vamos testar então, vamos criar essa função de fato aqui, update status, perfeito? Quando a gente dá o update status, quando a gente declara então uma lista, né, o que acontece? O React ele já mostra pra gente aqui, bom, ó, atenção, enquanto você tem um componente criança numa lista, você tem que inserir uma keyprop, né, uma propriedade chamada key. Como numa tabela, cada linha representa uma nova tarefa, então no TR aqui, a gente declara que o key, ele tem que ser uma chave única, geralmente nós pegamos o index.id, tá? Se a gente salvar isso daqui, pode ver que os nossos warnings aqui do nosso console, ele já sumiu, perfeito? Bom, tranquilo. Então a gente já está chamando o onClick, update status, eu vou só criar essa função aqui. Então, update status, e vou abrir e fechar chaves, vou dar um console log em chamou. Aqui eu vou pegar
como nós estamos passando como parâmetro o ID do item, então aqui nós podemos recuperar então como ID elemento, por exemplo. Perfeito? Eu vou colocar chamou, pode ser o ID elemento direto, né? Só para a gente testar se já está vindo de fato o ID, beleza? Ah, dentro desse botão nós não colocamos a descrição dele. Finalizar. Show, beleza. Aqui então a gente já tem o finalizar. Ao gente clicar aqui então, o que está vindo para a gente basicamente é o ID do item que está sendo renderizado aqui, perfeito? Então a gente já consegue aí então procurar esse código dentro do array de itens para poder de fato finalizar essa tarefa, tá? E como que a gente faz isso então? Bom, a gente vai ver aqui no update status que a gente consegue utilizar através do for, né? A gente consegue utilizar então aí uma técnica para poder procurar esse elemento e de fato finalizar. A gente vai fazer isso agora. Bom, vamos lá. Então, primeiro eu vou declarar uma let aqui, uma variável, que vai receber, então, itens atuais. Perfeito? Ele vai receber this.state.items. Show. Depois disso, eu vou ter que rodar um for, tá? Mas esse for vai ser o for in. A gente vai declarar uma outra let aqui, chamada linha. Perfeito? Pode ser posição, posi de posição, vai? In itens atuais. Beleza, vamos abrir e fechar chaves aqui. Bom, ele vai rodar, então, para cada linha, eu vou ter a posição nessa variável posi, certo? Vamos colocar posição, fica mais intuitivo, perfeito? Bom, então, a cada vez que ele rodar, eu preciso recuperar essa posição e verificar. Ó, o código desse item é igual ao que está vindo no ID elemento? É, então vou fazer alguma coisa. Então, se itens atuais na posição .id for igual ao id elemento, agora a gente vai fazer alguma coisa. Bom, achamos a tarefa, né? Encontramos a tarefa ali no nosso array, então se for igual, a gente já está tratando na mesma linha ali, na mesma tarefa, correto? Bom, então aqui a gente vai usar uma operação ternária, porque é bem mais fácil, a gente só vai lidar com true ou false, então fica bem mais fácil da gente entender, tá? Se itens atuais na posição ponto status for igual que pode ser igual a true, então itens atuais em posição oh meu Deus, posição ponto status vai receber false. Se for true, ele vai receber false. E se isso daqui for falso? Se eu já tiver um falso escrito, que é como está aqui, né? Então a gente põe os dois pontos aqui, itens atuais, posição, ponto, status. Status vai receber true novamente. Então se for falso vai ser true, e se for true vai ser falso. Simples isso aqui. Perfeito? Bom, show, a gente encontrou o item, a gente alterou, falta o quê? A gente subir isso para os states, né? Então eu vou this.setState, certo? In itens vai receber itens atuais. Simples assim. Como então aqui ó, a gente alterou, a gente puxou esse array local, vou explicar para vocês o que está acontecendo nessa função, beleza? Bom, update status então, iniciando com uma variável puxando os itens, ou seja, se tiver 10 elementos, eu vou puxar um array de 10 elementos, correto? Vou declarar um for para rodar cada posição para mim dentro desses itens atuais. Se por um acaso o ID, né, no caso, desses itens atuais for igual ao meu ID elemento que eu informei ao clicar em finalizar, então aí eu verifico se itens atuais status vai ser igual a true. Se for igual a true, bom, atribui para mim, ó, repara que aqui eu estou atribuindo e aqui eu estou comparando, tá? Aqui eu tenho 3 iguais e aqui eu tenho um só. Então, se for true, atribui o valor falso para mim, beleza? E se for falso? Se for falso, atribui o valor true, que é o que está acontecendo aqui no final, beleza? Show? Sem muitos problemas, operação ternária do ECMAScript 6, a gente já consegue entender bem essa parte. No final, this.setState
itens vai receber itens atuais, porque eu já procurei esse elemento, eu já encontrei essa tarefa acordar, por exemplo, e agora eu já alterei o status dela, agora eu só preciso subir lá para os estados para de fato ser renderizado na DOM. Vamos salvar isso daqui e testar nessa nossa tarefa chamada acordar, né? Bom, perfeito. Aqui a gente já está vendo então que está alterando, né, de false para true ou de true para false. Vou colocar então escovar os dentes, certo? Vamos inserir aqui, escovar os dentes. Vou completar essa tarefa true. Vai ser então, por exemplo, caminhar de manhã, caminhar. Ela vai iniciar como falso, a gente vai dar o true. Então, bom, basicamente, pessoal, a nossa tarefinha aí, que nós tínhamos para o primeiro módulo aí do cursinho de React, seria basicamente isso, tá? Bom, então nessa aula aqui nós aprendemos a como manipular o estado, a como adicionar um novo item, né? Percorrendo então aqui os itens atuais, depois dando um this.setState nas quantidades de itens e tal. E acho que a gente conseguiu, então, entender aqui como que nós procuramos um elemento ali nos nossos estados, né? Nos nossos itens que nós temos nos estados, para poder, de fato, então, dar um update status nele ali, então dizer que ele vai receber o true ou false, perfeito? Bom, pessoal, se você conseguiu chegar até aqui, se você não conseguiu entender muito bem, não se preocupe, a manipulação de estados vai ser feita bastante no próximo módulo. Nós vamos entender a fundo como isso aqui vai funcionar, certo? Inclusive, na primeira aula do próximo módulo, eu já explico sobre os ciclos de vida dos componentes, na renderização, como que isso funciona e como de fato isso é mostrado para o usuário final. Se você conseguiu chegar até aqui, os meus parabéns estão dados. Realmente parabéns, a gente conseguiu evoluir bastante, a gente já conseguiu mudar de componentes function para componentes com class, atualizar esses estados, utilizar os estados, percorrer esses estados, exibindo eles na tabela. Então foi muito bacana, muito obrigado por ter chegado até aqui. Nos vemos no próximo módulo. Tchau, tchau.